bom dia, minhas companheiras, bom dia, meus companheiros, bom dia a todos os internautas que estão nos ouvindo nessa mais uma edição do programa Minuto pela Democracia. O Minuto pela Democracia é um programa da liderança do Partido dos Trabalhadores, que através da sua bancada fala aqui sobre questões importantes da nossa conjuntura, fala das nossas ações enquanto parlamentares, enfim, fala para o nosso partido e para a nossa sociedade. E hoje temos a honra de estar junto com a gente aqui, convidamos e agradeço a ele por aceitar esse convite, o nosso companheiro Sérgio Gabrielli. Sérgio Gabrielli, professor de economia, militante, fundador desse partido, ex-presidente da Petrobras, no momento que a Petrobras mais cresceu no nosso país e no mundo, e também presidente, que foi dessa empresa, e um grande militante, formulador nacional, participou da elaboração do programa de governo de Haddad, ali. Então, ele que tem essa sintonia fina, compreensão do quadro nacional, do quadro estadual, enfim, um dos melhores quadros do nosso partido. Então, eu queria mais uma vez lhe agradecer e dizer que o Partido dos Trabalhadores aqui na Alva tem a honra de lhe receber. Obrigado, deputado Marcelino. É um prazer estar aqui nesse programa para falar sobre a conjuntura. É um prazer enorme estar com você, rever você, que é um militante também histórico nosso, e, portanto, é um prazer estar aqui. Vamos começar a trabalhar. Bom, nós estamos vendo um terremoto, um verdadeiro tsunami. O partido já tinha uma visão clara do que significava o golpe, como ele foi construído, a quem ele servia, mas agora surgem com muita força as comprovações, ali essas relações, esses diálogos, toda essa movimentação que foi feita, as articulações entre o judiciário, entre aqueles atores do golpe, aparece com muita força, porque é transparente, apresentada ao nosso povo. Então, isso que vem comprovar toda aquela interpretação, a narrativa do golpe, mas o impacto disso é muito forte. E eu gostaria justamente de saber, da sua opinião, quais as consequências disso no caminho da retomada da democracia, como você vê que isso pode interferir na relação política das forças progressistas, democráticas, de retomar o apoio da maioria da população. Marcelino, eu acho que a gente tem que analisar o governo Bolsonaro em vários níveis, Quer dizer, a economia é um nível que a gente tem que, mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso. A gente tem que falar um pouco sobre a relação dele com o executivo, com o parlamento e com o judiciário. Nós temos que falar um pouco sobre a opinião pública sobre o governo dele, e eu acho que e a relação dele com as oposições. Eu acho que a revelação dos diálogos dos procuradores e do juiz tem um impacto muito importante na imagem, tanto do ministro Sérgio Moro, quanto do governo Bolsonaro. É uma relação muito na imagem. E na imagem que vai impactar sobre a opinião pública, eu acho que nós temos que analisar que a última pesquisa do Datafolha mostra que o governo está com um apoio de 30%.
30% que acha que o governo é péssimo, e, portanto, você vê claramente que há uma polarização em relação ao governo. Em relação à atividade, o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro, há uma clara maioria de crítica. 54% da pesquisa da Datafolha mostra que há crítica ao comportamento do Sérgio Moro. Portanto, as denúncias, digamos, atingem a imagem de Sérgio Moro. Porém, não significa isso um apoio à campanha do Lula livre. Não significa isso necessariamente que há um aumento do apoio àqueles que consideram que Lula não deve estar preso porque foi condenado injustamente. Essa ponte entre o comportamento, digamos, parcial, perseguidor, torquemada do Sérgio Moro, não significa necessariamente um apoio à campanha do Lula livre. Nós, portanto, temos que trabalhar nesses dois âmbitos. Num lado, continuar o desgaste do governo Bolsonaro e continuar o desgaste do comportamento e a denúncia do comportamento parcial, ilegal, anticonstitucional do ex-juiz Sérgio Moro, e de outro, intensificar a campanha do Lula livre para conquistar mais os corações e as mentes do povo brasileiro de que esse primeiro comportamento causou o segundo problema. E que nesse contexto, isso foi usado para enganar você, enganar o cidadão e a cidadã, e com isso viabilizar e dar condições para o golpe de 2016. Agora, a economia, ela é fundamental no quadro político, né? Nós temos um período que a economia hegemoniza a ação política, e a ação política, para hegemonizar, ela tem que ser muito poderosa. E nós estamos vivendo agora um período de estagnação econômica, um desemprego nunca visto na história, que a economia paralisada, o nível de desemprego tamanho, na juventude muito maior, ainda fala-se em 35%, sem perspectiva de futuro, recursos da educação sendo cortado, e eu vejo que a reação ainda não é a reação necessária para que a gente retome. E isso atinge diretamente a vida do povo, né? Como levar isso para uma reação política? Mas você veja o seguinte, nós estamos vivendo uma situação muito também estranha na economia, porque o comércio varejista está caindo o volume de atividade. Lojas fechando, shopping fechando, comércio varejista no caos. Se você olha a área de serviços, os serviços pessoais e os serviços industriais, serviços para as empresas, seja o serviço de cabeleireiro, de restaurantes, de atendimento às pessoas, seja os serviços de atendimento às empresas, como contabilidade, como comunicação, todos esses serviços estão caindo na atividade. A indústria nem se fala. A redução da atividade industrial no Brasil é muito grande. O comércio no atacado também está vivendo problemas sérios. A construção civil é um caos, porque as grandes empresas foram desmontadas pela Operação Lava Jato. Você teve milhares de empregos destruídos com a Operação Lava Jato, e você está tendo uma paralisação da atividade de habitação e, portanto, de financiamento da habitação, e, portanto, você não tem construção civil habitacional crescendo nesse momento. Então, olhando as atividades econômicas, nós temos claramente uma situação de aumento do desemprego e de piora das condições de vida da população. Apesar disso, a Bolsa bate recorde. Ou seja, nós estamos tendo aí um movimento de pessoas que têm renda, pessoas que são chamadas rentistas, que vivem de renda financeira, que podem aplicar e reaplicar esse dinheiro nas bolsas de valores e faz valorizar o valor das ações das empresas. E nós estamos batendo recorde nas ações das empresas.
ao mesmo tempo que nós estamos vivendo esse miserê total na vida produtiva real, com o emprego acabando, com a empresa fechando, com perspectiva de crescimento desaparecendo. Portanto, nesse quadro, se nós olharmos um pouco para aquilo que é dinâmico na economia, aquilo que provoca emprego na economia, que é o investimento, que é criar novas capacidades de produção, criar novas fábricas, criar novas estradas, criar novos prédios, criar novas capacidades de produzir coisas novas, nós não vemos nenhuma perspectiva para final de 2019 e 2020 de que haja uma retomada do investimento produtivo no país. Então, se não há retomada do investimento produtivo no país, não há retomada da criação de emprego, não há retomada do crescimento do PIB e, portanto, nós estamos vivendo uma situação de estagnação tendendo a uma recessão. Isso é muito grave, porque o país está crescendo, a juventude está chegando e as pessoas vão precisar receber mais condições de trabalho e de renda. O que é que o governo propõe? O governo propõe, então, uma ilusão. O governo propõe uma fraude conceitual. Que é o quê? Ele diz o seguinte: para resolver esse problema, dizem os teóricos do governo, particularmente o ministro Paulo Guedes, que basta mudar a expectativa sobre a dívida pública, sobre como vai ser o pagamento da dívida pública. Para isso, eles têm a panaceia universal, que é tirar as conquistas dos trabalhadores, tirar as conquistas dos aposentados, diminuir, portanto, os gastos com aposentadorias e com a Previdência Social, e ao diminuir os gastos com a Previdência Social, folgar o uso dos recursos do governo e, com isso, sinalizar que o governo vai ter dinheiro para pagar a dívida. Ao fazer isso, eles acreditam que os empresários vão buscar esse dinheiro que vai sobrar e vão fazer fábricas, criar emprego e criar renda. Isso nunca aconteceu na história. Esse processo de investimento não puxa a economia. Ele ocorre depois que a economia começa a crescer. Porque o investidor produtivo, ele investe porque vê perspectiva de crescimento e não investe porque tem dinheiro disponível. Portanto, há uma fraude na concepção neoliberal que o Paulo Guedes defende nesse momento para enfrentar a grave crise social que nós estamos vivendo, com desemprego recorde, com queda da atividade econômica e, portanto, com uma crise que se aprofunda em 2019 e 2020. Mas a narrativa, quando eles aprovaram a PEC da morte, congelando o orçamento, principalmente das políticas sociais por 20 anos, era essa mesmo. Era que o controle fiscal possibilitaria a retomada da economia e o emprego, a criação de emprego. Quando destruíram todo tipo de proteção do mundo do trabalho, né, chegando às últimas consequências de aprovar o trabalho intermitente, o discurso também foi o mesmo. Se criaria 5 milhões de empregos. E agora, na reforma da Previdência, é o mesmo discurso. É o que falta a nós, enquanto atores políticos, da importância que é o Partido dos Trabalhadores e a aliada às forças progressistas, é conseguir trabalhar essa questão para que a população entenda, e principalmente na reforma da Previdência, nós precisamos, os pequenos comerciantes, os empresários do interior, a movimentação econômica da maioria das cidades vem ali desses recursos, né? É o maior instrumento de proteção social e promoção da cidadania que nós temos. E eles estão inertes. Nós precisamos do apoio. Sem o apoio deles, vai ser muito... O que é que falta? Como devemos nos conduzir para conseguir avançar nesse processo de resistência, de reforma? Olha, eu acho que as pessoas se mobilizam quando elas, primeiro, acreditam de que existe uma possibilidade de ter vitórias. Se as pessoas não acreditam que é possível ter vitórias, a mobilização é menor. Em segundo lugar, e é muito importante isso, quando eles têm um programa de lutas que
digamos assim, estabelece possibilidades de você ganhar mais apoios para a sua luta. Então, essas duas coisas eu acho que nós estamos mudando, mas lentamente. Primeiro, as lutas estão começando a retomar no Brasil. Se você olhar, por exemplo, nesse último mês, nesses últimos 2 meses, né, de 15 de maio, 30 de maio, 14 de junho, nós tivemos 3 grandes dias de manifestações crescentes e importantes, diferentes, que ocorreram nesses últimos 15 dias. Dia 15 de maio, tivemos uma manifestação grande em relação à Previdência, dia 30 de maio em relação à educação, e dia 14, outra manifestação grande também contra o governo Bolsonaro. Então, consequentemente, nós estamos tendo aí ressurgir o movimento contra o governo. No entanto, nós não demos ainda o segundo passo, que é generalizar um programa que possa mobilizar forças diferentes da sociedade e que consiga isolar ainda mais esse governo, que se demonstrou claramente um governo que está perdendo apoio na opinião pública crescentemente. Né? O governo está se isolando na opinião pública, se consolidando na sua base de extrema-direita, na sua base mais radical, e com isso nós vamos ter provavelmente uma polarização, talvez inédita na história brasileira, de uma extrema-direita radicalizada e um movimento social com uma liderança clara da esquerda e uma liderança mais do que nunca comprovada pelo PT. Há 2 fenômenos importantes que aconteceram nessas últimas semanas também. Um fenômeno importante são as pesquisas hoje, como eu já mencionei, sobre o apoio do governo Bolsonaro nos 6 meses primeiro do governo. Nunca um governo brasileiro teve, com 6 meses, tão baixo apoio como o governo Bolsonaro está tendo. 31% de apoio na Datafolha em 6 meses de governo, é um número muito baixo de apoio ao governo. Esse é o primeiro elemento importante. O segundo elemento importante, que eu acho que deve se considerar, é o enorme crescimento das filiações do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos uma situação de números extremamente significativos de números de novos filiados do PT em 2019, com todo o massacre midiático que o PT sofreu nesses 2 momentos, nesses últimos anos. Então, portanto, nós temos, de um lado, um enfraquecimento na opinião pública do apoio a Bolsonaro, e de outro, nós temos um crescimento orgânico da filiação ao PT. Isso significa, portanto, que nós estamos tendo uma polarização na sociedade que, ao longo do tempo, deve se intensificar. Nós temos aqui uma manifestação do deputado Joséildo Ramos, que chegou chegando em Brasília, né? Tem tido uma atuação destacada e manda um abraço aqui. Grande Joséildo, um abraço para você e o nosso povo de Alagoinhas está com você. Mas, professor, companheiro, militante, 31% de aprovação de brasileiros para uma figura tão repugnante, né, esdrúxula. Nós talvez nunca tivemos na nossa história da sociedade brasileira uma figura de extrema direita, né, como se apresenta. Tivemos outros mais sofisticados, né? Tivemos a presença de vários deles, mas como ele se apresenta, né, no seu discurso, sem nenhum refinamento, demonstrando que está atirando, né, declaração de apoio à tortura, né, agressão às mulheres, o que faz, né, tanta legitimidade por conta de forças populares, né? Eu acho um exagero, 31%. Você não acha? Não, eu acho que é para seguinte. Um governo, assim que ele ganha a eleição, imediatamente ganha apoio de amplos segmentos da população que não são militantes e não são ideologicamente firmados. Então, é normal que um governo ganhe apoios e cresça sua opinião pública logo imediatamente após a eleição.
Isso geralmente acontece aí na faixa de 2/3 do eleitorado apoia o novo governo, em geral. E ele, de fato, quando começou o governo, ele tinha aí os 60 e poucos % de apoio. Em 6 meses, ele cai a metade do apoio do início do governo. Então, essa queda do apoio da opinião pública ao governo, o que é que significa a queda do apoio? Queda daqueles que acham que o governo é ótimo e bom. Significa, portanto, que 2/3 da população estão achando que o governo não é ótimo nem bom. Portanto, há uma rejeição ao que o governo está fazendo. Mas aí, quando a gente vai analisar um pouco o que é o governo Bolsonaro, e vamos lembrar um pouco o que foi a campanha de 2018, o que o governo Bolsonaro falou na campanha? Não, o que ele falou? Ele criou, no imaginário popular, um inimigo ideológico, que era a ameaça do Foro de São Paulo, a ameaça do governo venezuelano, a ameaça dos comunistas, a ameaça de quase como se nós estivéssemos na década de 50 e 60, na Guerra Fria, com a CIA e o governo americano apoiando esses movimentos para impedir as lutas de emancipação popular. Então ele criou um mundo ideológico como um inimigo, como se estivesse ocorrendo no Brasil uma ameaça de transformação da sociedade para um socialismo da União Soviética da década de 50. Ao lado disso, ele começou a trabalhar com algumas ideias, também no plano ideológico, importantes. Ele atacou, digamos, a educação sexual e a luta contra a homofobia, com a denúncia do kit gay. Ele atacou as perspectivas de emancipação e defesa das questões das mulheres e da população LGBT, com os ataques às lutas emancipatórias das mulheres e dos LGBT no Brasil. Ele atacou essencialmente a forma de organização popular e atacou a forma de organização coletiva, dizendo que sindicato, organização popular, partido político era tudo de ladrão, e botou a ênfase central de que o grande problema do país, surfando naquela crise criada pela Lava Jato, de que o grande problema do país era a corrupção. Ele não apresentou nenhuma proposta econômica para enfrentar os problemas do povo, ele não respondeu a nenhuma das acusações feitas sobre o atrelamento dele aos Estados Unidos e a falta de perspectiva para o país, e ele não apresentou nenhum problema, nenhuma salvação para a criação de emprego no país. Ao fazer isso, ele assume o governo. E ao assumir o governo, o que ele faz? Ele cria um ministério cheio de ministros que iam atuar em diversas frentes para nos isolar, para nos atacar e para destruir a esquerda. O objetivo deles não era um governo de enfrentar adversários. O objetivo do governo, depois de assumir, era destruir os inimigos. Uma tática militar de destruição dos inimigos. Ao fazer essa tática, ele chama a atenção, no primeiro momento, para a luta ideológica, para destruir o sistema educacional brasileiro. O ministro da Educação, primeiro-ministro da Educação dele, que coloca a pauta central contra o marxismo revolucionário na educação brasileira, a ideologia gramsciana na educação brasileira e, portanto, o ataque ideológico para destruir a educação brasileira. O atual ministro vai mais além, defende ideias absolutamente ultrapassadas na concepção da educação brasileira. Por outro lado, ele abre espaço no governo, como nunca antes na história, para que altos oficiais militares ocupem cargos fundamentais da administração pública brasileira. Nunca antes na história nós tivemos tantos generais, coronéis, brigadeiros, almirantes ocupando cargos fundamentais do Estado brasileiro. Sem que as Forças Armadas, de fato, tivessem uma posição ideológica definida sobre o assunto. Mas são militares que estão ocupando legalização de sindicato, INCRA, CAPES,
vários órgãos do Ministério de Defesa, do Ministério de Relações Exteriores. Então, nós temos uma ocupação do Estado brasileiro pelos militares que tentam dar uma certa organicidade à ação desse conjunto de ações que visam, em última instância, destruir a esquerda no Brasil. E ao tentar destruir a esquerda precisa saber que nós estamos enfrentando inimigos. E ao enfrentar inimigos, você tem que ampliar sua base de apoio. Porque se você não ampliar a sua base de apoio, você vai ser isolado e vai ser estrangulado. Agora, houve na organização desse processo uma ação que foi determinante, porque na verdade o Bolsonaro é um subproduto, né? Ele surge porque a direita como toda foi levada a um processo, né? E o juiz, o ex-juiz, o Sérgio, né? Ele agora, depois de toda essa tsunami, ele pede licença, se afasta, né? O que estaria por trás desse afastamento dele, que não é oficial, mas ele disse que vai ter 5 dias de férias, 5 dias de férias, né? Como você vê o ator principal, né, que vai sair da cena por 5 dias? Olha, o Bolsonaro saiu de cena na campanha eleitoral com a facada. Lembra disso? Ao sair de cena, ele ficou mais ainda na cena. Mas ele não foi para debates, não foi para nenhum ato público, ficou em casa, mas estava na mídia. Eu tenho a impressão que esse ato recente de um certo afastamento do ministro Sérgio Moro pode ser uma tática de sair de cena para ficar em cena. Por quê? O que está sendo revelado pelo Intercept é um comportamento de uma quadrilha. É um comportamento de um conjunto de promotores e do juiz que conspiravam contra a democracia brasileira, porque na medida em que você passa a ter um juiz que é parcial e um procurador que forja depoimentos e um procurador que manipula procedimentos, nós temos ameaças sérias ao processo jurídico legal brasileiro. Então nós estamos vivendo uma situação muito dramática que, como parece que o volume de informações que o Intercept tem é muito grande e que eles que são envolvidos são os que mais conhecem, eles provavelmente vão querer ter uma certa tática de negar a veracidade dos fatos, ao mesmo tempo em que, sintomaticamente, eles negam a veracidade, mas respondem aos fatos concretos, né? Mas ao fazer isso, eles estão dando resposta e eles acabam alimentando o processo. Se ele se afasta um pouco, ele deixa a briga entre terceiros e com isso cria uma certa barreira de proteção para eles. Então, eu acho que o afastamento pode ser interpretado dessa forma de sair de cena para ficar em cena. Então, quem não levou uma facada, levou uma saraivaia, o Intercept usa a mesma estratégia. Eu acho. Talvez para a história não dê certo. Mas aqui nós temos a participação do nosso governador Rui Costa, que sempre acompanha por minuto. E eu gostaria também que você falasse um pouco dos reflexos dessa conjuntura e o Bolsonaro, né, que já disse que ele não governa o Nordeste. Isso, ele não é governador do Nordeste. E o nosso Estado, né? Nosso Estado que o governador veio fazendo esse esforço, né, de aplicação de recursos, de controle fiscal, de conduzir com muita responsabilidade. Como você vê, né, as possibilidades de intervenção? Já como você falou, é um governo 24 horas, né, ele está na ideologia, ele está destruindo os interesses do povo, né, a vida real do povo
a educação, o emprego, a saúde, tudo isso sendo entregue ao mercado e sendo destruído, e o nosso Estado, com uma baixa arrecadação per capita, precisa, né, também de investimento. Como é que você vê, como é que ele pode interferir nessa realidade? Olha, eu acho que o governador Rui Costa, junto com outros governadores do Nordeste, tiveram uma iniciativa que me parece extremamente importante, que deve ser valorizada e que vai ter um papel importante no momento atual do Brasil, que é esse consórcio dos governos do Nordeste. Essa formalização de um consórcio entre os governos nordestinos, que é inédita na história, pode criar um elemento institucional muito importante de fortalecimento dos governos do Nordeste para enfrentamento ao governo federal. Os governos do Nordeste sempre tiveram uma situação de dificuldade de articulação e dependiam muito da situação do governo federal. E desde a época da Sudene, desde a época do Celso Furtado, que os governos do Nordeste, na realidade, eram articulados pelo governo federal. Com essa iniciativa do governador Rui Costa e dos outros governadores do Nordeste agora, você tem uma iniciativa da região que se articulou para formar esse consórcio de governos e, com isso, definir a atuação conjunta em diferentes partes da atividade do Estado. Por outro lado, eu acredito que, como eu mencionei, eu acho que a crise não apresenta nenhum sinal, a crise econômica não apresenta nenhum sinal de recuperação nos próximos 2 anos, né, no final de 2019 até 2020, o que significa, portanto, que os avais do Tesouro Nacional para os empréstimos estaduais vão ser mais difíceis de saírem. Consequentemente, vai ter mais dificuldade de financiamento para os governos estaduais. Não acredito que o governo nacional vai chegar a ponto de impedir transferências constitucionais do Estado. Acho que o que vai acontecer com as transferências constitucionais é uma queda do volume das transferências, porque a atividade econômica vai cair e a arrecadação vai ser pequena. Então, consequentemente, você vai ter menos transferências estaduais. Mas, do ponto de vista dos empréstimos, nós temos 2 problemas. De um lado, o Tesouro vai diminuir a capacidade de dar aval, e, de outro lado, o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão reduzir, por decisão ideológica do governo, empréstimos a governos. Consequentemente, vai dificultar o financiamento das atividades do governo e, portanto, nós vamos ter que buscar novas formas de se relacionar com a sociedade e fazer as obras necessárias que sejam possíveis dentro do momento de restrição financeira. Nós temos aqui também nossa companheira Elza de Araújo Marques aqui, participação importante, Fernando de Camacan, Carlos Augusto. Então, nossa turma pelo estado todo está atenta. Tem Márcia Ferreira e também a nossa deputada Fátima Nunes, né? Então, nós achamos muito importante essa sua participação. Isso tem também aquele papel organizador, né, do nosso partido. É preciso que a nossa militância se oriente, é preciso que ela, né, com muita determinação, como vem fazendo, mas esse esforço, né, no sentido de a gente ampliar, né, essa luta de resistência, de retomada, né, e da liberdade de Lula. A liberdade de Lula não significa só a liberdade da pessoa, ele ir para sua casa, mas o que ele significa desse acúmulo, né, da democracia do nosso país, dessa luta por inclusão social. E você que teve esse privilégio de conviver esse período de governo, né, onde o país cresceu com inclusão social, com democracia, com liberdade de imprensa, e agora estamos vendo uma situação totalmente oposta a isso, né? Então, para nós encerrarmos, o que é que você diz para a nossa militância, né, que já está tão animada, mas que nós precisamos tanto
nunca precisamos tanto da nossa militância, né? Junto com aqueles que estão entrando, e você registrou que a afiliação é muito grande, então nós gostaríamos de ouvir para que a gente pudesse encerrar esse programa. Olha, nós estamos num processo de eleições internas do PT, nós estamos num processo agora de reconstituição dos diretórios municipais, é muito importante a reconstituição dos diretórios municipais do PT. O PT é o partido que mais tem diretório municipal do país, e essa reconstrução é muito importante para criar, digamos assim, o instrumento que vai conduzir a posição do partido nas eleições municipais de 2020. Portanto, me parece que é extremamente importante esse processo do PED e da constituição dos diretórios municipais. Por outro lado, nós não podemos esquecer que a luta pela libertação do Lula não é a libertação do indivíduo que está sendo perseguido. É a libertação de alguém que foi vítima de uma armação. O que está se vendo hoje é de que com as denúncias e com os vazamentos e com o material que o Intercept está colocando, havia uma armação clara, já denunciada. Nós tínhamos indícios, agora nós estamos chegando às provas, né, de que havia uma armação contra Lula. Então, essa armação é uma ameaça à democracia. E essa armação tem que ser denunciada. Essa armação tem que ser viabilizada em termos legais, porque ela já conquistou a maioria da população em termos de opinião. Mas nós precisamos levar essa mudança da opinião pública em ações que o judiciário tome. Nós temos que forçar que o STJ, que o STF, tomem posições mostrando a parcialidade do juiz Moro e a sua parcialidade, que é uma ameaça à democracia brasileira. Então, combinar a constituição dos nossos diretórios, dessas próximas realizações das eleições municipais e zonais, com a campanha para libertar Lula, porque Lula é vítima de uma armação contra a democracia brasileira, me parece tarefas fundamentais para os próximos 2-3 meses. Então, agradecer muito a Sérgio Gabrielli, né, pela participação importante, né, e essa mensagem de esperança e de muita luta, né, porque para além dessa ação junto à justiça, nós precisamos da força da nossa militância, nós precisamos da ação política em todos esses municípios, nós precisamos esclarecer a nossa população, os agentes locais, sobre os efeitos dessa reforma, e agora o que eles consideram, né, a reforma mãe, que para eles é reforma, mas que é a destruição da Previdência, é uma disputa por orçamento, né, para as forças econômicas que hegemonizaram esse golpe tomar esse orçamento para si, para ganhar mais dinheiro ainda às custas do nosso povo. Então, nós precisamos da ação política, da nossa militância. Então, aumentamos em números, mas precisamos aumentar em força, em qualidade da nossa integração. Por isso que eu agradeço essa grande participação. E aqui, mais uma vez, eu digo, foi uma honra receber o professor, o militante, o histórico, né, e formulador do nosso partido, José Sérgio Gabrielli. Muito obrigado. Obrigado a você.